Vamos continuar. A gente vai falar agora de um outro aspecto da cultura, que é a cultura ajudando no desenvolvimento da coordenação motora. E aí você vai entender que isso te segue durante muitas partes da sua vida. O que acontece aqui? Bom, antes de mais nada, antes de pensar nessa parte aqui de desenvolvimento motor e cultura, vamos entender onde que nós queremos chegar. E aqui é um exercício muito importante esse entendimento, por quê? Muitas das vezes, quando a gente está ouvindo, está lendo alguma coisa, a gente acaba não entendendo muito por quê? Porque fica aquela questão, onde você quer chegar com isso? Não é do tempo de nenhum de vocês, mas é do meu tempo, e aí se você depois tiver curiosidade, pode até dar uma pesquisada, mas teve um filme chamado Karate Kid. Na verdade fizeram de um remake e por esse tempo aqui lançou inclusive uma série que fazia propaganda gratuita, né? Que é o Cobra Kai, que é a continuação da história. Tava no YouTube, agora está em alguma plataforma de streaming, né? E é no Netflix, né? Estou citando no YouTube, citou no Netflix também, ninguém vai me pagar nada mesmo, tá tudo certo, fica propaganda gratuita. Só que, voltando no Karate Kid, a versão da década de 80, tinha uma questão que o mestre estava ensinando o aluno a lutar karatê, mas ele ensinava por métodos não tão convencionais. Então ele ensinava, por exemplo, pintando parede, coisa e tal. Até que chegou um momento que o discípulo falou bem assim para o mestre, falou, você está me enganando, né? E aí o mestre daí começa a falar, pinta a parede. Aí ele ensina a maneira com qual ela pinta a parede, não, o negócio meio assim. E ele começava a dar golpes, e aí o discípulo percebeu, na verdade, que com aquela técnica que ele estava aprendendo a pintar uma parede, ele, na verdade, estava aprendendo defesas de karatê e até ataques. Bom, nós estamos numa aula de karatê e também não sou nenhum mestre no karatê, né? Mas vamos chegar, entender onde que eu quero chegar com isso. Olha, o fato é que a Constituição e mais uma série de outros elementos do nosso código jurídico nacional, ela vai ter essa proteção da cultura. Então, você protege o direito de ter acesso à cultura e existe uma proteção que se dá também para fazer cultura, certo? É claro que isso é uma luta que é constante. Para quê? Para que a gente não perca esses direitos. Agora, o que acontece? Tem-se essa proteção. O objetivo da aula hoje é você entender que não é em vão, não é uma bobeira, não é simplesmente falar bem assim, temos que ter acesso à cultura porque é simplesmente um lazer, é o direito de você ouvir aquilo que você gosta quando você está lavando uma louça, limpando uma casa, andando por aí de bicicleta, correndo, sei lá. A ideia é dar um entendimento para vocês que se o direito protege esse lance da cultura, é porque existe um pouquinho mais do que simplesmente ter a cultura como ter a música, ter o cinema, ter o teatro, ter a ópera como algo a ser apenas uma distração, uma diversão. Então, existe uma necessidade real de ter a cultura. Nós vimos então, até agora, a gente viu que existe a questão e a gente está tratando de uma das partes da cultura, que é a música, né? Uma das manifestações culturais. É claro, vou falar do que eu entendo, como eu entendo de direito, eu entendo de música, porque eu também sou professor de música. Mas não vou me atrever a entrar em outros aspectos que eu não entenderia. Se estivéssemos numa aula presencial, certamente convidaria algum colega aí da área do teatro, para falar um pouquinho, mas a gente faz o que dá para fazer no momento, né? O que acontece aqui? Veja, no primeiro momento a gente entendeu que o direito ele vai proteger a arte, por quê? Porque a arte ele também é um reflexo do panorama histórico. A gente consegue entender as questões étnicas, culturais e históricas através das manifestações artísticas. Aí entendemos também, então, que por esse viés eu tenho uma defesa de fazer cultura, o direito de fazer cultura e de consumir cultura. E a gente viu em algum momento que se esse direito é tirado, você pode sofrer dano, consequências das duas partes da corrente, né? Tanto quem está fazendo cultura como quem está consumindo cultura. Agora, eu vou mostrar um outro aspecto que é super importante, que é a questão de coordenações motoras. Então, todos vocês já fizeram algumas brincadeiras quando eram crianças, por exemplo. Aquelas cantigas como escravo de Jó tocava caxangá, jogava caxangá, na verdade, né? E aí tinha todo um lance que você ficava pegando um pratinho e colocando de um lado para o outro, né? Ou, por exemplo, você fazer brincadeiras de roda, né? Todo mundo, as criancinhas dando as mãos e estão brincando de roda. Observa que aqui a gente está trabalhando coordenações motoras.
necessariamente. Quando você está falando de escravo de Jó, jogava caxangá, você está fazendo esse gesto, o instrutor, que aí pode ser inclusive seu pai, por exemplo, sua mãe, pode ser um professor de escola, alguém que está te ensinando a partir da música, ele está te mostrando uma coordenação. Como você está fazendo para pegar algo de um lado e colocar no outro. Quando você está trabalhando com cantigas de roda, Terezinha de Jesus, e coisas e tal, você também está trabalhando uma coordenação motora, porque você está aprendendo como que com as mãos dadas você vai continuar circulando, certo? E as outras coisas, tipo bater palmas, por exemplo, quando você está aprendendo lá, e também isso é uma coisa que vem desde a infância. Às vezes o papai ou a mamãe está lá batendo palma com você e observa que tem coisas diferentes, formas diferentes de bater palma. Então eu vou bater palma de um jeito. Aplaudindo, na verdade. Agora eu vou bater palma chamando a atenção de alguém, como se não tivesse campainha na casa, eu queria chamar. Agora eu vou acompanhar de uma forma rítmica a palma. Vou fazer uma outra forma rítmica. Uma outra forma rítmica. Observa que tudo isso ele está necessariamente acompanhando momentos de coordenação motora. É algo que vocês provavelmente decoram com um pouco mais de facilidade as letras de músicas que vocês gostam. E quando você está observando uma música, você está fazendo algo, uma música que você gosta, e você está decorando aquilo, além de trabalhar a coordenação cerebral de você decorar algo, você também está aprendendo possivelmente palavras novas, gírias novas, formas novas de falar. Ou seja, existe aqui uma fusão que é muito importante para se dar no nosso conceito como sociedade, que ela passa necessariamente através da música. Certo? E sem contar a outra parte que para mim é a mais interessante da coisa, não sei necessariamente por achar que seja melhor ou pior, eu só acho um pouco mais interessante. É que justamente a partir da música você consegue ter um reflexo de tudo que você tem ao seu redor. Então, por exemplo, quando você começa a ter ideias de educação musical, que durante, penso, eu não sei como é que está rolando mas agora, mas teve um tempo que inclusive você tinha isso, até mesmo no ensino médio e coisas e tal. E você tem, então, essas coordenações, que são coordenações motoras, coordenações no sentido de decorar coisas, isso vai estar te ajudando, na verdade, com as outras matérias. Por quê? Porque você começa a ter mecanismos para estar entendendo como que vai funcionar melhor para você decorar uma coisa ou outra. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, então, essa questão do resumo e tenta fechar um pouco porque o direito vai proteger essa questão da cultura. Então você tem essa proteção cultural, você tem essa ideia de que é necessário garantir que possa ser feita a cultura da mesma forma que é necessário você garantir que possa ser consumida a cultura. Por quê? Porque isso é algo benéfico para o ser humano, ele é benéfico para a sociedade. Da mesma forma que você tem questões intuitivas, como, por exemplo, a música poder te acalmar, ou você, por exemplo, quando você precisa praticar uma atividade física, a música ela vai poder te acelerar de repente, dependendo do que você está ouvindo. E necessariamente, quando você tem essas nuances de calma e aceleração que ela está vindo via cultura, existe aqui também um cuidado com a sua saúde. Por quê? Porque é preventivo. Então você vai ouvir uma música para correr, por exemplo, aquela música te incentiva a correr. Você tem um monte de benefícios que você faz através da corrida e automaticamente você não vai estar assim, você está se precavendo de não ter que usar, por exemplo, nenhum remédio, ou seja, esse remédio poderia estar vindo pelo sistema de saúde e de certa forma, via cultura, você consegue se poupar um pouco aí os cofres públicos por conta de remédios que deixam de ser consumidos. Percebe como é muito interessante essa ideia? Percebe como é necessário você cuidar dessa ideia da cultura, você proteger a cultura, você entender o porquê que ela se faz necessária? Logo mais a gente volta aí para terminar esse assunto. Até mais!